Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Top Atualidades. Na aula de hoje nós bateremos um papo sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de agosto de 2024. Darei um enfoque nos primeiros dias do mês de agosto, por um motivo muito bem definido. Vários alunos que acompanham o NEAF prestarão a prova do TJ-SP no próximo domingo. Fica aquela insegurança, será que pode cair alguma coisa de agosto? O Márcio até acha que não, mas o compromisso do NEAF não é só de achar e de apresentar, então, fatos que podem compor provas de atualidades. Então, essa é a minha explicação. Selecionei principalmente fatos do início do mês de agosto e que servem para qualquer concurso público que cobrará atualidades. De boa, galera? Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Diretor-geral da OMS declara surto de Mpox como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Brasil adota reciprocidade e expulsa embaixadora da Nicarágua. Ucranianos ampliam a ocupação de território russo. Brasil assume formalmente embaixadas do Peru e da Argentina na Venezuela. E por fim, desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. O início da nossa discussão está atrelado à saúde pública. O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, ele declarou aí um surto de Mpox como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Vamos lembrar rapidamente a Mpox, tá? Algo que eu trarei a partir de agora no NEAF, né, aqui nas nossas aulas. Além de discutir a notícia, sempre trarei aqui um print da página oficial, da página fonte, da referência do nosso fato. Então a gente vai ter aqui sempre agora o print e no nosso rodapé também aqui o link para você acessar o site se quiser entender um pouquinho mais sobre a nota. Beleza? Tá. Mpox. Então, Mpox, uma doença infecciosa, né, causada pelo vírus Mpox. Ela era chamada historicamente de varíola dos macacos e houve uma mudança de terminologia para evitar algum estigma. Muitas pessoas entendiam que o macaco era o transmissor e ele nem é o principal transmissor, tá? E atos de violência contra macacos, morte de animais. Então, para evitar esse tipo de estigma, houve uma alteração no nome. Tranquilos? Então, Mpox. Mas se é uma doença nova? Não, a gente tem, assim, até o nome varíola dos macacos vem do primeiro registro que foi em um macaco, em um laboratório, lá em meados do século XX. O primeiro caso em humanos, ele data da década de 70. Foi registrado na República Democrática do Congo. Então não é uma doença nova, tá? Historicamente, era uma doença que se concentrava no continente africano. E em 2022, o que chamou a atenção foi o seu espalhamento para sua disseminação para outros continentes. Tivemos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, casos então de Mpox, tá? Vamos pensar em sintomas aqui, nem é uma aula de saúde, né? O Márcio não é um especialista em saúde, mas às vezes, em atualidades, a banca aposta ali em alguma característica dos sintomas da doença. Então é uma doença que vai causar dor, vai causar febre, calafrio, mas talvez a sua grande expressão sejam erupções cutâneas, né? Algumas feridas, algumas bolhas que surgem na pele das pessoas infectadas. E em relação à transmissão, nós vamos ter como destaque, né, o contato com fluidos, o contato com secreções, o contato com feridas, o contato com animais infectados. Então, a transmissão tem essa relação com o contato. O que chama atenção recentemente é uma grande quantidade de casos que tiveram origem em relações sexuais. Então, é uma doença que pode ser transmitida por relação sexual. Beleza? Tranquilos quanto a esses pontos iniciais? Márcio, já anotei aqui, tá de boa.
Um outro aspecto interessante. Em 2023, uma nova cepa foi descoberta. E essa nova cepa causa uma mortalidade acima da cepa tradicional. Então, isso também chamou a atenção de diversos especialistas em saúde pública. Tá. O que acontece agora? Discutimos a doença, vamos falar de atualidades. O diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, determinou, que é uma emergência de saúde pública de importância internacional. E aí daqui a gente tira uma possível questão de prova. Olha, qual doença? É uma emergência de saúde pública de importância internacional. Foi declarada agora pela OMS. Mpox. Vamos lembrar que há um aumento significativo de casos, principalmente no continente africano, com destaque para a República Democrática do Congo. Mas não só na África, em outros pontos do mundo existem registros. Então, por hora, Márcio, vai ser assim uma pandemia, a Mpox vai se disseminar como a Covid? Calma, galera, é um dos pedidos das autoridades de saúde. Muita calma nessa hora. Por enquanto, uma emergência de saúde pública de importância internacional, muitos acreditam que não tem nenhuma relação, nenhum poder de disseminação tão intenso quanto a Covid. Tá? Isso é a fala dos especialistas. De boa? Tá. No Brasil teve caso, Márcio? Sim, o Brasil registrou casos em 2022, 2023, tivemos até mortes em 22, 23, e agora em 2024 nós tivemos aí cerca de 1.000 casos, ou confirmados, ou prováveis, ou suspeitos. Esses são dados oficiais do Ministério da Saúde. Bom, direto ao ponto. Quando eu falo direto ao ponto, para você que está aqui pela primeira vez no NEAF, é como eu acho que ela pode cair, o que é importante, como vai cair na prova. Então, primeira questão que eu vislumbro. Doença declarada como emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS, agora, em 2024. Mpox, tá? Márcio, importância internacional, importância, então, mundial, para o mundo, isso, começa com letra M, não é? Mundial, Mpox. Bom, local com aumento de casos no mundo, que chamou a atenção da OMS. Na África, especialmente República Democrática do Congo. Atenção, de repente vem algum questionamento sobre transmissão, sobre sintomas. Beleza? Vamos para o segundo fato político, provavelmente vai compor questão de atualidades, tá? Assim, não sei em qual prova, se na sua, na que o colega fez, numa anterior, mas é um fato clássico de atualidades. Brasil adota reciprocidade e expulsa a embaixadora da Nicarágua. Antes de entrar no fato, vamos falar um pouquinho sobre a Nicarágua. Nicarágua, um país situado na América Central e um país que tem como presidente Daniel Ortega. Anota aí, Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. Tem um pouquinho da história do Ortega. Ele está no cargo desde 2007. Esses governos aí, longo, né? Bom, ele se destacou muito em meados do século XX no âmbito da Revolução Sandinista. Márcio, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Diga aí, o que é Revolução Sandinista? Nós tivemos nos anos 60, na Nicarágua, a criação da Frente Sandinista pela Libertação Nacional. Tá? Foi praticamente um movimento de guerrilha que surge então nos anos 60 na Nicarágua. A Nicarágua tinha no governo Anastácio Somoza. E esse regime do Somoza implantou uma ditadura na Nicarágua. Ditadura que durou mais ou menos entre 1930 e 1979. Então a gente tinha uma ditadura na Nicarágua. E essa Frente Sandinista pela Libertação Nacional surge então como um movimento de resistência. Em 79, praticamente, há uma guerra civil na Nicarágua e ocorre essa Revolução Sandinista. A ditadura foi derrubada. Daniel Ortega é um dos heróis desse processo, vamos colocar esse termo, né? Um dos líderes desse movimento, tanto que nos anos 80 governará a Nicarágua. O líder da Nicarágua nos anos 80. Bom, e aí em 2006 ele volta para uma corrida presidencial e a partir de 2007
assume a presidência da Nicarágua. E nessa nova fase, o Ortega começa a centralizar o poder, perseguir opositores, censurar a imprensa, prendeu diversos religiosos, fechou igrejas na Nicarágua. Então nós temos aí um regime ditatorial sendo implantado na Nicarágua. Uma verdadeira autocracia. Essa característica da Nicarágua no momento. O governo Daniel Ortega sofre aí com sanções de outros países do mundo por conta desse regime autoritário. Contextualizamos a Nicarágua? Então vamos seguir agora. Bom, aí o governo da Nicarágua expulsou o embaixador do Brasil. Motivo oficial, né? Motivo assim, oficial. Depois a gente vai fazer algumas análises nas entrelinhas. Agora, em 2024, havia uma comemoração dos 45 anos da Revolução Sandinista. 79, 2024, 45 anos da Revolução Sandinista. E o embaixador brasileiro não compareceu. Aí o Ortega não gostou, sabe? Foi no aniversário, na festa dele, ele ficou um pouco emburrado, vocês falam assim também? É uma coisa que a gente fala aqui no interior, né? Não sei se todo mundo fala no Brasil. Ficou emburrado ali, não gostou muito não, e expulsou então o embaixador brasileiro. Tá. E aí o que o Brasil faz? Nessas relações diplomáticas, existem o princípio da reciprocidade. Então, darei o tratamento para aquele país da mesma forma que ele me trata. E aí o Brasil, então, expulsou a chefe da embaixada da Nicarágua no Brasil. De boa? Tá. Márcio, mas só por conta desse aniversário, qual parece ser o real motivo, e a imprensa colocou isso em diversas notas. O Brasil, o governo brasileiro, tentava um diálogo com Daniel Ortega para a libertação de um bispo preso. Segundo a imprensa, foi um pedido pessoal do Papa Francisco. Esse pedido foi feito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque historicamente Daniel Ortega e Luiz Inácio Lula da Silva tinham uma boa relação, eram próximos. Então o Papa Francisco, ô Lula, você não troca uma ideia com o Daniel Ortega? Será que não dá para liberar o bispo que está preso? E essa articulação, esse movimento, que não teve resposta, tá? Até a imprensa noticia isso. Lula tentou esse contato com Daniel Ortega, não obteve êxito. Então essa interferência brasileira causou aí uma certa indignação por parte da Nicarágua. Então esse seria talvez o motivo central, segundo diversos analistas, tá? Então vamos direto ao ponto. Qual o país latino-americano que expulsou o embaixador brasileiro? A Nicarágua. Nicarágua. Qual o motivo da expulsão? Se você acompanhar aí a maior parte das declarações oficiais, é porque uma retaliação. O Brasil não participou ali, os representantes brasileiros não participaram desses 45 anos da Revolução Sandinista. Mas atenção, então, o Brasil atuava ali como um mediador, pedia a libertação de bispos presos na Nicarágua. Essa relação Lula-Ortega parece se deteriorar nos últimos tempos. Tá? Bom, terceiro ponto, geopolítica. As bancas gostam de geopolítica. Vou trabalhar aqui com duas notas, né? Duas notícias oficiais. Uma do jornal O Globo, né? E uma segunda da CNN Brasil. Qual é a manchete? Ucrânia amplia ocupação em território russo. Rapidamente, Márcio sempre gosta de contextualizar. Márcio, mas é importante contextualizar. Em 2022, nós tivemos início dessa guerra em curso, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Foram vários motivos, mas um elemento central para o início dessa guerra foi a aproximação entre Ucrânia e OTAN. OTAN, que é uma rival histórica da Rússia. Beleza? Então, diante dessa aproximação, os russos invadiram o território ucraniano. E
Desde o início da guerra, o movimento que nós percebemos, a tendência é de invasão russa, de ocupação russa no território ucraniano. Parte do leste da Ucrânia possui ocupação russa. Essa era a tendência. E isso chama atenção agora em agosto de 2024. A Ucrânia deu, vou usar esse termo, uma certa invertida aí na Rússia. Então nós tivemos ucranianos ocupando o território russo. Especificamente, em português o Márcio falaria o seguinte: Kursk. Fui observar como que se fala isso em russo. E é Kursk. Então, Márcio, posso falar Kursk? Pode falar do jeito que você quiser. O importante é só lembrar para cair na prova, tá? Não é um ditado, você não vai fazer ditado, tem que marcar a alternativa, né? Então, uma incursão ucraniana em Kursk, na Rússia. Peraí, Márcio, então a Ucrânia ingressou ali, ocupou a parte do território russo? Sim. Pô, é uma invertida mesmo. Nunca marcaria isso numa prova, então pode marcar a partir de agora. Detalhe, a Ucrânia disse que não tem interesse, não quer ocupar aquela região. Mas que essa ação é para complicar um pouco a logística militar russa. Porque a Rússia avança em território ucraniano, né? E aí a Ucrânia pensou o seguinte: se eu atacar, então eles estão tão focados aqui em ocupar o leste do meu país, que talvez não estejam protegidos. Se eu faço um ataque lá, eu bagunço um pouco essa logística. Então, mais ou menos nessa linha, tá? A ação ucraniana. E é a maior invasão, isso a imprensa também destaca, é a maior invasão terrestre da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, causou uma certa perplexidade, ficou bravo Vladimir Putin. Né? Então, é uma desmoralização, tá? Alguns sites colocaram isso. Olha, exército russo fica desmoralizado com essa invasão ucraniana. Só algo que chama atenção, essa região de Kursk, ela abriga uma usina nuclear e uma unidade de transporte de gás. Então tem uma importância, é um ponto estratégico. Vamos direto ao ponto? O que a banca pode cobrar? Região russa com incursão ucraniana. Kursk. E aí, atenção, a agência da ONU, né, a Agência Internacional de Energia Atômica, pede cautela, pede cuidado para evitar um acidente nuclear. Como assim, Márcio? Você tem ali Ucrânia, tem Rússia, eles, em um movimento de conflito, abre espaço, abre margem para um acidente nuclear, já que tem a presença ali de uma usina na região. Beleza? Vou tomar um golinho de água aqui, quente pra caramba. Brasil assume formalmente embaixadas do Peru e da Argentina na Venezuela. Vou trabalhar aqui principalmente com uma notícia da revista Oeste. Bom, primeiro contexto venezuelano. Venezuela é governada por Nicolás Maduro. O caso do Maduro muito parecido com o do Ortega, tá? Tem as suas peculiaridades, mas e aí o Maduro não tem aquela trajetória histórica do Ortega também. Mas Maduro, nos últimos anos na Venezuela, implantou ali um regime que persegue opositores, censura a imprensa, né? Deixa pouca liberdade para a população, um regime ditatorial. Beleza? Em 2024, tivemos eleições na Venezuela. Eleições com praticamente nenhuma transparência, eleições com muitos indícios de fraude no resultado final, uma eleição que não apresentou as atas eleitorais, uma eleição questionada pela comunidade internacional. O resultado oficial da eleição, segundo o Conselho Nacional, o Conselho Eleitoral Venezuelano, é de vitória de Nicolás Maduro. Parte de países do mundo não aceitam o resultado. Uma parte reconhece a vitória de Maduro, exemplo, Irã, Nicarágua, Cuba, Rússia, entre outros, reconhece a vitória do Maduro. Já outros reconhecem a vitória da oposição, do Edmundo Gonzalez. Quem, por exemplo? Os Estados Unidos, Argentina, o Peru, o Panamá, afirmaram, olha, quem ganhou foi Edmundo Gonzalez.
Brasil, México, Colômbia e outros países não reconhecem nenhuma vitória, perdem as atas, tá? Então esse é o contexto. O que aconteceu agora? Alguns países, então, reconheceram a vitória do Edmundo Gonzalez, tá? Do candidato da oposição. E aí o que o Maduro fez? Expulsou ali, né? Expulsou os diplomatas desses países, de 7 países. Entre esses países estão Argentina e Peru. Então, expulsou os diplomatas. Tá, e quem agora vai atender os interesses de um cidadão argentino, de um cidadão peruano que está no território venezuelano? Não tem mais embaixada? Aí entra a nossa manchete. O Brasil, então, assumiu formalmente, as embaixadas do Peru e da Argentina. Então, essa missão brasileira, né, vai representar os interesses dos cidadãos peruanos e argentinos. Márcio, a Venezuela consentiu com isso? Beleza, tá? Então, e tivemos até agradecimentos da Argentina e do Peru ao Brasil. Direto ao ponto. Embaixadas assumidas pelo Brasil na Venezuela, Argentina e Peru. Motivo: diplomatas foram expulsos da Venezuela por questionarem vitória de Maduro. Mais do que questionar, tá? Mais do que questionar, por reconhecer a vitória da oposição. Não sei como que a banca vai cobrar. E o nosso último tópico do Mural de Notícias é o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Eu gosto muito de esporte, sou suspeito, né? Acompanhei o máximo que deu, as modalidades. E o desempenho do Brasil foi de 20 medalhas. Muita gente, Márcio, é pouco, é muito. Galera, o Brasil nunca foi uma potência olímpica. Você pode observar e pode pegar toda a história. O Brasil nunca foi essa potência olímpica. Então o desempenho brasileiro é dentro daquilo. Só alguns mais, vamos dizer assim, otimistas esperavam algo extraordinário. E pessoas mais sensatas entendem que foi mais ou menos aquilo que era possível, aquilo que estava na expectativa, né? Então, foram 20 medalhas, o Brasil ficou na 20ª posição, e aí alguns destaques que, de repente, a prova pode explorar. 3 medalhas de ouro, então é legal saber quem conquistou o ouro, Márcio. Mas a prata não é importante, Márcio, o bronze não é importante? Estar em um jogo, em uma edição dos Jogos Olímpicos, já é importante. Você já participou de alguma? Já ganhou uma medalha de alguma coisa? Pois é difícil ganhar. Na cidade aqui tem corrida, o Márcio não ganha. Imagina nos Jogos Olímpicos. Então qualquer medalha é importante. Mas ouro chama mais atenção. Ouro tem mais potencial de prova. E aí, a Beatriz Souza, a Bia... mas não foi... Foi surpresa para muitos. Surpresa para muitos. Muitos brasileiros não conheciam a Bia Souza. Medalha de ouro no judô. Fantástica. Rebeca Andrade, aí já não é surpresa, porque medalhou em edições anteriores. Rebeca Andrade, ouro no solo feminino. E não é um ourinho, se é que existe ourinho. É um ourão! Ela venceu simplesmente no solo, na ginástica artística, Simone Biles, considerada a maior ginasta da história. Simone Biles aqui, ó. Vamos rabiscar Simone Biles aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Aqui, Simone Biles. Simone Biles. Superou Simone Biles. E aí o vôlei de praia. Esporte tradicional do Brasil, no Brasil. Medalha legal. Ana Patrícia e Duda, medalha de ouro. O que mais eu chamaria atenção? Você olha com calma cada nome. O Caio Bonfim me chama atenção. Por quê? Na marcha atlética. Pouquíssimos brasileiros conheciam o Caio Bonfim. Eu não conhecia o Caio Bonfim, tá? Porque é um esporte no Brasil menos popular, né? A marcha atlética. Caio Bonfim, medalhista na marcha atlética. Algo inédito. Então isso chamou atenção. Tivemos o Isaquias conquistando mais uma medalha, medalhista de prata. Tá? O futebol feminino que voltou a medalhar. Então, um pouquinho do desempenho brasileiro. Direto ao ponto, então. Posição do Brasil. O Brasil ficou na 20ª posição, com 20 medalhas. Mas se a banca perguntar quem venceu os Jogos Olímpicos? Os Estados Unidos. É muito legal, né, a contagem. Os Estados Unidos conquistaram 40 medalhas de ouro e a China também. O primeiro critério utilizado aqui é medalhas de ouro. Depois vem medalha de prata. Aí os Estados Unidos 44,
China 27, então isso explica os Estados Unidos na frente. Mas o que é interessante? Quando a China tem mais medalhas de ouro do que os Estados Unidos, lá eles mudam a forma de calcular o quadro de medalha. Eles trabalham com a quantidade, com o total. Ah, mas não é quem ganha mais medalha? Historicamente, o ranking de medalhas trabalha com mais ouros. Depois, critério de desempate, mais pratas. E depois, mais bronzes. Nunca foi a quantidade, né? O total de medalhas. Mas quando os Estados Unidos não estão em primeiro, localmente eles divulgam a quantidade de medalhas e não a quantidade de ouros. Mas nessa edição, tanto em ouro quanto em quantidade, os Estados Unidos primeiros colocados aí. Rebeca Andrade, é uma aposta minha. Ela se transformou na maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Olímpicos, mais do que qualquer outro atleta. Ninguém conquistou tantas medalhas, então isso, de repente, aparece em prova. E o judô brasileiro, somando todos os jogos, né, tem 26 medalhas. É o esporte que mais medalhou, né, em Olimpíadas. Então, pensando no Brasil. De boa? Acho que são pontos aí para anotar. Galera, vou encerrar aqui o primeiro bloco e volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Até mais. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos ao quadro Fique de Olho, aquele momento em que as notícias são comentadas de forma breve, mas notícias com potencial de prova. Olha que fato legal. Uma brasileira foi eleita para comandar o órgão das Nações Unidas que administra a exploração mineral em alto mar. Bom, qual o nome dessa agência? Acho que o primeiro ponto para a gente destacar, pego aqui uma notícia compartilhada entre Estadão e UOL, é a Letícia Carvalho, então brasileira Letícia Carvalho, ela foi eleita secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, tá? É uma entidade, uma autoridade ligada então à Organização das Nações Unidas e ela controla as atividades relacionadas ao fundo marinho. Então, uma brasileira numa posição de destaque. As bancas costumam cobrar isso. Recentemente eu falei também de uma brasileira assumindo a ONU Habitat. Então, brasileiros em destaque no cenário internacional. Bom, um segundo fato, agora traz para a América do Sul, fatos na América do Sul merecem a nossa atenção. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, foi presidente entre 2019 e 2023, ele é acusado de agredir a própria esposa. Temos aqui uma notícia do Terra, né, que destaca, explica o caso. Então, nome do presidente da Argentina, A de Argentina, A de Alberto. Tá aqui o que o Alberto fez. O Alberto é acusado, né, de agredir a mulher. Então, vamos colocar a letra A para não esquecer mais. A de Argentina, A de Alberto, né, e A de agressão. E se você quiser lembrar, mas agressão pode ser tanto tipo, então vamos a F. Alberto Fernandes, ele promoveu agressão ao sexo feminino. Essa é a acusação. A F, a gente não esquece mais. De boa? Como isso cai em prova? Enunciado, destaca que ex-presidente de determinado país agrediu a esposa. E pergunta, presidente de qual país? Argentina. Ou o nome do presidente? Alberto Fernandes. Ou ainda, qual a acusação contra o ex-presidente da Argentina? Agressão, agredir a própria esposa. A saúde pública, já falei de Mpox na aula de hoje, mas uma outra doença chama atenção. Oropouche, em algumas aulas eu falava Oporuche, é um nome novo para o Márcio também, tá? A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, vamos grifar aí, né? Emitiu um alerta epidemiológico de risco alto, a palavra é risco alto para febre Oropouche na América. Há um avanço da doença até em regiões onde ela não é endêmica. Destaques da OPAS, casos no Peru, Cuba, Colômbia, Bolívia. Bolívia, inclusive, é o país onde há o maior número de casos depois do Brasil.
Lembrando que no Brasil, em 2024, nós tivemos um registro aí de morte em decorrência de Oropuxi. E não existia na literatura médica, né, segundo os especialistas, nenhuma informação de morte por Oropuxi até então. Então, mais um fato para a gente ficar de olho. Povos indígenas. 2 destaques aqui, acho que cabem os 2 destaques nesse momento. Terra Yanomami. Já foi centro de discussão em atualidades, né? Principalmente no ano de 2023. Uma grande crise sanitária, emergência de saúde na Terra Yanomami em 2023. E agora trago dados de 2024. Então, no primeiro trimestre na Terra Yanomami, nós tivemos 74 mortes. Mas o que é Terra Yanomami? Vou colocar até uma imagem. É um território indígena. Ele está localizado entre os estados Amazonas e de Roraima, lá na região da fronteira com a Venezuela. Segundo o IBGE, nós temos mais ou menos 27 mil pessoas na Terra Yanomami. E, como eu disse, uma grande emergência de saúde existia na Terra Yanomami, e ainda, de certa forma, é uma situação delicada. Mortes por infecções respiratórias, desnutrição, malária. E nesse primeiro trimestre, a informação do Ministério da Saúde é de 74 mortes. Segundo o Ministério, houve uma redução de 33%, então, nas mortes. Então, é ainda um cenário com muitas mortes, mas ocorreu uma diminuição quando comparado com o ano anterior. E aí destaque para esses 3 tipos de morte, né? O Ministério faz. Infecções respiratórias, malária e desnutrição. Então, fique de olho. Um outro caso relacionado a povos indígenas que merece atenção. Mato Grosso do Sul. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul, especialmente em Douradina? Nós temos ali um grupo de indígenas Guarani Kaiowá e eles resolveram retomar um território indígena. Um território que é reconhecido pela FUNAI desde 2011. E nessa retomada desse território indígena, foram registrados ataques contra os povos indígenas. Lembrando que essa discussão de demarcação de terras indígenas envolve elementos fundiários, interesses diversos e a falta talvez de agilidade nessa demarcação de terras, né? A insegurança jurídica, os debates sobre o marco temporal abrem caminho para esse tipo de confronto, tá? Não é o Marcos que diz, leia depois lá a nota do Poder 360. E 2 falecimentos relevantes, tá? Impactantes. Silvio Santos. Mas todo mundo sabe que o Silvio Santos morreu, não tem como errar essa questão em prova. Beleza, Silvio Santos faleceu. Silvio Santos, que é considerado, eu nunca gosto do termo o maior, o melhor, mas acho que aqui é quase que um consenso. Silvio Santos é considerado o maior comunicador da história do Brasil. Se não o maior, um dos maiores comunicadores do mundo. Beleza? Tá. O que a prova pode perguntar de repente sobre o Silvio Santos? Ele nasceu em que local o Silvio Santos nasceu? Ele era de onde? Lapa, Rio de Janeiro. Tá. O nome dele era Silvio Santos mesmo? Não. Senor Abravanel. Tá? Márcio, entendi. Pode ter esse tipo de pergunta. Exatamente. O Silvio Santos foi candidato à presidência da República em 1989, sabia disso? Pois por questões lá, a candidatura dele foi impugnada lá por não cumprir a lei eleitoral. Essa foi, pelo menos, a fala do momento. Silvio Santos tem trajetória no rádio. O programa Silvio Santos já foi transmitido pela TV Globo no início. Curiosidades aí, né? Quando o Márcio começou a assistir TV, pelo menos o emblema que aparecia era de TVS, não era SBT, né? Era TVS que aparecia pra mim quando eu era criança. E depois o proprietário do SBT, mas não só do SBT, um grande conglomerado aí, né? Produtos Jequiti, a Telecena,
o carnê do baú. Então, Silvio Santos, um grande empresário, um grande comunicador, faleceu em 2024. Vale a pena aí anotar algumas características sobre o Silvio Santos. E um segundo falecimento, e de magnitude assim, ó, elevada, deve compor prova, tá, galera? Deve compor prova. Delfim Neto. Quem estudou história, geografia, economia, ciências sociais, ciências políticas, viu muito sobre o Delfim Neto. Delfim Neto foi ministro da Fazenda. Ele foi o ministro da Fazenda durante o chamado Milagre Econômico Brasileiro. Foi ministro da Agricultura. Foi ministro do Planejamento. Foi deputado federal. Foi conselheiro depois de presidentes. Tá? Então, um economista e um dos mais relevantes economistas do Brasil. Bom, pontos que podem cair em prova. Pontos da trajetória do Delfim Neto. Ele participou do regime da ditadura civil-militar no Brasil. Ele era o ministro da Economia durante o chamado Milagre Econômico, tá? Delfim tinha uma frase que falava: a gente precisa fazer o bolo crescer, nessa época do Milagre Econômico. E o que é curioso, então trabalhou no regime, na ditadura civil-militar, e depois ele foi um assessor ali especial, né? Um conselheiro dos governos Lula e Dilma. O Delfim Neto foi um dos ministros que assinou o AI-5. Então, são características dele que, de repente, aparecem em alguma questão de atualidade. Então, 2 falecimentos aí extremamente relevantes. Silvio Santos e Delfim Neto. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que caiu em concurso. Até mais! Pessoal, no último capítulo, último bloco do Top Atualidades, vamos observar o que caiu em concurso. Trago uma questão do CNU, Concurso Nacional Unificado, uma novidade, né, no mundo dos concursos, chamado de Enem dos concursos. É uma questão que apareceu no bloco 8, na matéria de realidade brasileira. Mas é uma realidade brasileira, se você for observar o conteúdo do CNU, envolve ali um pouquinho de história, um pouquinho de geografia, um pouquinho de atualidades, né? E é o tipo de questão que perfeitamente poderia compor uma prova de geografia, como também poderia compor uma prova de atualidades. E mais do que isso, aproveitei para trabalhar uma questão que tivemos fatos noticiados agora no mês de agosto. Vamos lá? Considere as informações sobre a dinâmica da população brasileira. O Brasil viu um crescimento populacional desacelerar. Então, o crescimento populacional no Brasil desacelerou. Essa é uma informação importante do enunciado. Dados do Censo 2022 revelam que a taxa de aumento anual da população caiu de 1,2% entre 2000 e 2010 para 0,5% entre 2010 e 2022. Hoje são 203,1 milhões de habitantes no país. Ou seja, em 12 anos o Brasil ganhou 12,13 milhões de pessoas, o equivalente a uma São Paulo. O Rio de Janeiro foi uma das 9 capitais que viu diminuir o número de habitantes. Esse o enunciado. A questão também apresentava um gráfico. E aí no gráfico, uma representação. Olha só, o gráfico já ajuda a gente a resolver a questão. Uma representação desse ritmo de crescimento, a taxa de crescimento anual, que era ali quase de 3%, e agora de 0,5%. E aí olha a imagem. A imagem representa uma família, essa pelo menos é a percepção que temos. O pai, a mãe e várias crianças. E agora, o gráfico no cenário atual representa aqui, novamente, um casal e apenas uma criança. Aqui já dava para resolver. Mas vamos agora ao comando da questão. A dinâmica populacional mencionada decorre do seguinte fator demográfico. Então, o que explica essa redução na taxa de crescimento? Alternativa A.
Aumento relativo da taxa de natalidade nas metrópoles. Taxa de natalidade é um aumento ali no número de nascimentos para cada 1.000 habitantes. Se tivesse aumentado muito a natalidade, principalmente nas metrópoles, a tendência era de crescimento populacional. Não dessa diminuição no ritmo, né? Mas sim de aumento. Então a gente já descarta A. Alternativa B. Redução sistemática da expectativa de vida nas periferias. Tá falando de crescimento, tá? Márcio, mas então, se reduziu a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo menos, né? Então a população até diminui. Se você cai muito a expectativa de vida, a população não vai crescer tanto se não tiver uma reposição à altura. Então a expectativa de vida em si não parece ser o elemento que vai representar. Beleza? Tá. Elevação regular da taxa de mortalidade nas áreas urbanas. Então, elevação da taxa de mortalidade. Márcio, o crescimento ele diminuiu porque houve uma elevação da taxa de mortalidade. Será? O aluno poderia ter ficado em dúvida aqui. Falar, de repente... Mas vamos ver as demais alternativas. D. Incremento interrupto da migração do campo para a cidade. Essa migração campo-cidade, ela se revelou no Brasil principalmente na segunda metade do século XX. Tá? A gente não tem um grande incremento agora como fator decisivo para esse momento. Agora vamos para E. Queda contínua da taxa de fecundidade no território nacional. Mas o que é taxa de fecundidade? O número médio de filhos que uma mulher tem ali na sua fase reprodutiva. Taxa de fecundidade. Caiu ou não caiu? O gráfico não mostrava mais ou menos isso? O gráfico anterior, tá? Mostrava uma família, muitos filhos. E depois, casal e apenas um filho. Ou seja, há uma diminuição na taxa de fecundidade. Por vários fatores. A gente tem que considerar a sociedade agora, nossa, sociedade mais urbana, quando comparada com meados do século XX, em que era uma sociedade rural, com a migração campo-cidade, então com esse processo de urbanização, um crescimento do planejamento familiar. Nós tivemos o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Nós tivemos ainda os métodos contraceptivos, né? Então, que permitem você controlar quando quer ou não ter um filho. Nós tivemos ainda os casamentos cada vez mais tardios. Então, todas essas transformações na sociedade refletem na taxa de fecundidade. Então, o número hoje ele é muito menor. E aí vem um elemento de atualidades. Vou aproveitar aqui para falar de atualidades. Fato do dia 22 de agosto. A população no Brasil começará a encolher em 2042. Foi um dado aí, um estudo divulgado, projeção do IBGE. Então, a população começará a encolher em 2042. Em alguns estados até antes, a partir de 2027. E aí a reportagem diz o seguinte: queda no número de filhos é o principal fator de recuo da população. Queda da taxa de fecundidade, que respondia ali a nossa questão. Alternativa correta, alternativa E. É geografia, é realidade brasileira, mas é também atualidades. E no momento redação, também vou abordar a redação do CNU, que achei ela interessante. O comando da redação era o seguinte: em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira? Então, aqui o candidato tinha mais muitas possibilidades de desenvolver essa temática. Postaria mais ou menos nisso. Se fosse o Márcio redigir, tá? Então é só para mostrar alguns caminhos possíveis, são múltiplos. Eu falaria muito sobre a educação como forma de inclusão social, né? Discutir o acesso universal e de qualidade à educação, como ele pode capacitar indivíduos de diferentes classes sociais e promover a igualdade, oportunidades e mobilidade social. É uma argumentação que você poderia caminhar. A gente também poderia discutir aí políticas públicas e investimentos em ciência e tecnologia, né?
discutir a necessidade de políticas públicas que incentivem a educação científica e tecnológica e o investimento mesmo, né, em pesquisa e inovação para reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento econômico do país. Achei um tema bem bacana mesmo para elaborar uma questão. Galera, agradeço a companhia de vocês. Vou deixar uma mensagem especial para quem prestará no próximo domingo a prova do TJSP. Galera, boa prova mesmo, confiança, tranquilidade, vai dar tudo certo. E espero todos vocês no próximo mês com mais um Top Atualidades. Um grande abraço.